Direto do Rio de Janeiro, o repórter Marcos Sadoc para trazer detalhes para o ouvinte da Rádio Bandeirantes da repercussão da homologação da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Fala, Sadoc. É isso, Pedro. A Procuradoria-Geral da República pode recorrer ainda do acordo de delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, que foi homologado pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O político já tinha tentado um acordo desde meados de 2017, 2018, com o Ministério Público Federal, mas que foi sempre rejeitado. Na nova delação, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Globo, o ex-governador citou novos elementos que envolvem o ex-presidente Lula, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, entre eles Humberto Martins, membros do Tribunal de Contas da União, ex-chefes do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, além de desembargadores. Esses ex-chefes do MP e também desembargadores já estavam na mira da Lava Jato antes dessa delação do Cabral. Ele está na cadeia desde outubro de 2016, já tem condenações que ultrapassam 280 anos de prisão e, claro, de acordo com o Ministério Público Federal e já em condenações, é apontado como chefe desse esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Rio. E Pedro, ontem veio a informação, sempre perguntam muito os ouvintes sobre dinheiro, né? Cerca de 170 milhões de reais recuperados de delações premiadas da Lava Jato foram transferidos para o governo do Rio e também para a União. A determinação de ontem é do juiz Marcelo Bretas, que cuida da primeira instância da Lava Jato aqui no Rio, atendeu um pedido da PGR e desse montante, mais da metade foi para o governo federal e o governo do Rio foi o mais saqueado e recebeu aproximadamente 200 milhões de reais, Pedro. Bom, o negócio é o seguinte, a Polícia Federal conseguiu fazer o que o Ministério Público não quis fazer, que é a delação premiada do Sérgio Cabral. Condenado a 280 anos de prisão, ele vai devolver uma quantia milionária e resta saber se ele vai ter algum benefício na pena, né, Zé Paulo? E o que seria absurdo, né, se tirassem o Cabral da cadeia nos próximos anos aí, depois de uma pena desse tamanho, né? A curiosidade é saber o que é que ele tem para delatar, né, Pedro? Ele que era o chefe dessa quadrilha, né? Parece que é o judiciário, né, Cláudio? Deve ter muito o que delatar, viu, Zé Paulo? Esse camarada é um dos maiores bandidos da história, o Sérgio Cabral, né? Da história do Brasil. Bandidos do ponto de vista do emprego da corrupção como forma de fazer política. Ele nomeou grande parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele tinha uma relação com a Justiça, inclusive em tribunais superiores, muito próxima. Ele teve uma relação com políticos nacionais. O maior aliado dele, fora do Rio de Janeiro, era o ex-presidente Lula. Os dois fizeram seguidas declarações apaixonadas, né, de fidelidade e de voto e etc. Trocaram essas declarações. Há muito o que dizer. Com toda certeza, tudo que foi dito até agora parece insuficiente, né, para o tamanho do papel que representou Sérgio Cabral na grande corrupção brasileira. Ele é um dos maiores corruptos de todos os tempos. Ele, não por acaso, já está condenado a 280 anos de cadeia em 13 processos, né? Ainda há outros a serem julgados e, enfim, ele está tentando de todas as maneiras ali promover uma redução da sua pena, né? Mas é uma pena... Eu tenho a impressão, Cláudio, independente de tudo que você está falando, que é verdade, que ele tem muito pouco a delatar, porque muitas das coisas que deveriam ser descobertas foram. Veja que o Tribunal de Contas do Estado do Rio, apenas um, né, dos conselheiros, me parece que escapou, né? O restante foi preso até. Na Assembleia Legislativa do Rio, o presidente foi preso, vários deputados. O que mais que ele pode delatar? Aqui em Brasília, ele pode delatar, como aliás o jornal revela, são 3 ministros do STJ, não é pouca coisa não. Inclusive um deles é o próximo presidente do Superior Tribunal de Justiça, né? É o atual Corregedor Nacional de Justiça. Pode ser que, enfim, ele venha a demonstrar a sua inocência diante de uma eventual acusação de Sérgio Cabral, mas é importante, é grave, né? Há a expectativa de que também outros magistrados, outros ministros de tribunais superiores aqui venham a ser alcançados por essa delação. Eu acho que é importante sim. Agora, uma das coisas que mais me intrigam é que faz parte desse acordo a devolução pelo Sérgio Cabral de 380 milhões de reais aos cofres públicos que ele roubou. 380 milhões. Ora, o Marcelo Bretas já apreendeu tudo o que pôde do Sérgio Cabral
do ponto de vista de imóveis, né, de ativos, de contas no exterior, tanto que ontem, o juiz Sérgio Marcelo Bretas mandou devolver ao Estado do Rio de Janeiro e à União 660 milhões de reais, mais, né, não é todo o dinheiro, mas assim, mais essa quantia, 660 milhões de reais aos cofres públicos. E aí vem o Sérgio Cabral. De onde ele vai tirar? De onde ele está tirando esses 380 que não foram alcançados pela justiça ainda? Né? 380. Esses caras roubaram demais, viu, Zé Paulo? Tem muito o que revelar ainda, não tenho dúvida disso. Quem tem isso para devolver, quanto mais não terá guardado? É isso que eu fico pensando, viu, Zé Paulo? Então, mas eu fico pensando assim, sabe? Tudo bem que ele fez acordo de delação, mas vai dar alguma folga para esse sujeito? Fala sério. Mesmo que ele tenha um monte, assim, uma coleção de cueca com batom? Não, pelo amor de Deus, Ontem né? eu brinquei no bastidores Depois desse aqui. tempo todo, a cara de pau dele, é mentira, eu sou inocente, não sei... para, vai. Você falar pra ele assim, ó, em troca da sua delação, eu dou metade do desconto da pena que você tem. Se ele tirar 280 anos de prisão... Já sobra 140. Ainda fica 140 anos preso, né, Zé Paulo? Então, esse benefício... Tempo, né? E agora, tem um elemento que é o seguinte também, né? Vou cair, já tô na lama, não vou cair sozinho. Vou delatar o que eu... Vou levar todo mundo, Pode ser esse o pode ser pensamento isso também. do Sérgio Cabral, né? Pode ser isso também, ele vendo que os cúmplices dele estão se dando bem, né? O ex-presidente Lula, meter por exemplo, a boca tá agora, solto, né? tá solto. Então ele, como é que esse cara tá solto e eu tô aqui em cana? E resolveu abrir a boca, pode ser isso também. Bom, o fato é que o ministro Edson Fachin, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele homologou, então, a delação premiada firmada entre o Sérgio Cabral e a Polícia Federal. A gente não tem acesso a todos os detalhes da delação, que ainda permanece em sigilo, mas é só esperar as viaturas da Polícia Federal. Daqui a alguns dias, certamente elas estarão rodando aí, ou Brasília, ou Rio de Janeiro, provavelmente, em busca de novos elementos e possivelmente até mesmo da prisão de alguns desses figurões aí que podem ter sido denunciados pelo Sérgio Cabral.